estado de defesa e estado de sítio. É um tema que está ali dentro da, né, a partir do artigo 136 da Constituição, que vai inaugurar ali exatamente, né, um novo título, chamado título 4, que vai falar da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, como eu disse, um assunto que tem as suas peculiaridades, a sua relevância, e a gente vai estudá-lo a partir de agora, tá? Eu vou fazer já a projeção para vocês aqui, para que apareça um slide, que a gente vai começar a conversar sobre o assunto, ok? Então, já deve estar aparecendo aí na telinha de vocês. A gente vai conversar sobre estado de defesa e estado de sítio. Primeira questão que eu quero que vocês observem aqui, tá? Basicamente é o seguinte: tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, eles estão dispostos aqui especificamente. Ó. Estado de defesa no artigo 136 da Constituição, estado de sítio no artigo 137, tá? Trouxe essas duas tabelinhas aqui para a gente poder discutir um pouco sobre o assunto. Antes disso, vale a pena a gente destacar algumas questões aqui que são as seguintes. Olhem só. Notem comigo basicamente o seguinte. Lá atrás, né, inclusive vocês cursaram essa disciplina comigo, né, a maioria dos que estão aqui, acho que Lídia não, mas os demais estudaram comigo. A gente viu lá em Direito Constitucional 1, né, aquela parte ali do artigo 60 da Constituição Federal, que vai trabalhar com a gente aquela parte, né, das chamadas cláusulas, né, cláusulas pétreas, ok? Ou simplesmente, tá? Não apenas cláusulas pétreas, tá? Mas também todo o processo de limitação, ok? De limitação formal, limitação formal, limitação material, ok? E também a limitação circunstancial, não é? Limitação aqui circunstancial ao quê? Limitação formal, material, circunstancial, não é? Ao poder constituinte. Então, nesse artigo 60, a gente encontra disposições relacionadas ao poder constituinte, né? Então, você vai ver lá como é que se altera a Constituição no Brasil. Processo de emendamento. Então, a emenda é apresentada, a proposta, por um terço da Câmara, um terço do Senado, mais da metade das Assembleias Legislativas, cada uma manifestando-se aprovando por maioria relativa, e também ali pelo Presidente da República, né? Então, para ser aprovada, a emenda precisa ser votada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e alcançado o quórum ali de aprovação de 3/5. Após isso, haverá a promulgação da emenda aprovada pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente do Senado, e a emenda vai ser promulgada com o seu respectivo número de ordem, né? Emenda 101, 102, 103, 104. A gente lembra disso. Isso é a chamada limitação formal ao poder constituinte, né? Especificamente, poder constituinte derivado aqui, né? Derivado reformador. Existe também, nesse mesmo artigo 60, o limite material. Né? Olha, há algumas matérias que o legislador constituinte ele retirou da reforma. Né? Na verdade, ele não retirou completamente. Você até pode tocar em algumas matérias que são consideradas cláusulas pétreas, o que você não pode é propor uma emenda tendente a abolir. Então, a gente, na época, estudou forma federativa de Estado, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, e também ali o voto direto, secreto, universal e periódico, ok? Então, a gente notou o limite formal, o limite material, e um outro limite igualmente importante para a gente aqui, que foi a limitação circunstancial. O que é que tem lá nesse artigo 60, dentre os incisos? Lá há uma observação dizendo o seguinte, que a Constituição ela não poderá ser emendada durante a vigência de intervenção federal, estado de sítio e também estado de defesa. Então, notem vocês aqui que tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são situações excepcionais. Né? Óbvio, não são medidas tão drásticas quanto a intervenção federal. Porque a intervenção federal, ela toca no âmago de um elemento que faz parte do DNA da federação. Né?
a intervenção federal no Estado e a intervenção federal do Estado e a intervenção do Estado no município toca diretamente um elemento que faz parte do DNA da federação, que é exatamente a autonomia dos entes, né? A medida é muito drástica, porque e a gente viu isso recentemente, né? Rio de Janeiro, intervenção federal no Rio de Janeiro, segurança pública, a gente suprimiu temporariamente a autonomia do Estado naquela matéria. Então, isso é uma medida muito drástica, é uma medida excepcionalíssima, né? E isso decorre das hipóteses previstas no artigo 34 da Constituição, que vocês viram no semestre passado, né? Em Direito Constitucional 2, e a intervenção federal, portanto, ela é uma medida muito drástica, ela é uma medida excepcional, e é uma daquelas ideias, né? Remédio republicano para um mal, uma doença republicana, né? Se você tem algo que está levando ao abalo institucional, ao problema, né, relacionado ao Pacto Federativo, esse remédio, ainda que amargo, ele pode ser utilizado. Então, veja, quando a gente vai estudar essa ideia dos limites circunstanciais, e a gente observa intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, o que é que a gente nota aqui? A gente vai notar basicamente o seguinte: olha, a Constituição não pode ser alterada durante a vigência dessas situações excepcionais, não é? Intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Por quê? A Constituição não pode ser alterada durante esse período, né? Durante a vigência dessas medidas. E, portanto, uma limitação circunstancial ao poder de alterar a Constituição. É simples aqui o raciocínio. A situação é muito grave, era uma situação que causa algum tipo de abalo institucional. E para alterar a Constituição, o procedimento também é complexo, é importante e que tem traz uma carga de trabalho, uma carga de complexidade que é importante, né? Haver a aprovação, né? Aliás, haver a propositura da emenda, os debates ali nas comissões temáticas, a votação em plenário, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e com a necessidade de se alcançar um quórum altíssimo, né? Um quórum de 3/5. Então, percebam que aqui é o seguinte: quando você tem um abalo institucional, né, durante a vigência da intervenção do Estado de Defesa, do Estado de Sítio, é prudente que não se desvie as atenções, né, que não se busque alterar o texto constitucional durante uma situação desmedida ou excepcionalíssima como essas. É melhor que as instituições elas se preocupem, elas foquem, né, as suas atenções em resolver o problema do que alterar o texto constitucional. Então, isso é um pressuposto, né, de uma limitação circunstancial. Naturalmente, existe outra questão aqui por trás, né? Uma medida excepcional, ela pode, como consequência, né, promover, se isso fosse possível, permitir o emendamento da Constituição, sem um debate necessário, sem um amadurecimento daquelas medidas que são adequadas para que o texto constitucional seja alterado. Então, você tem aqui, na verdade, a tentativa de não dividir as atenções, né? Foca na resolução do problema ou foca no processo de emendamento. Então, para não ter nenhum problema, as paixões ali momentâneas, aquele clima político de animosidade, tentativa de retaliação e etc., melhor não permitir que, numa situação como essa, a Constituição seja alterada. Então, o primeiro pressuposto que eu quero que vocês notem aqui comigo é exatamente esse, tá? Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são medidas excepcionais, são remédios aqui, né, que são colocados à disposição para que problemas institucionais sejam resolvidos a partir dos próprios mecanismos institucionais que a Constituição prevê. Então, tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são aqui limites circunstanciais à reforma da Constituição. Então, notem comigo aí, tá? Nas anotações aqui, tá? Deixa eu voltar para vocês, para a gente poder observar aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? Estado de defesa, artigo 136, estado de sítio, artigo 137. Uma última informação aqui, ainda a título conceitual, tá? Que eu quero que vocês prestem atenção. Esses dois mecanismos aqui, eles estão dentro de um sistema que a doutrina chama de sistema constitucional, ó, sistema constitucional de crises. Sistema constitucional de crises. Exatamente o que eu acabei de dizer para vocês, só que com uma outra expressão. Né? O que são isso aqui? O que é esse sistema constitucional de crises? Né? Mecanismos
sistema constitucional de crises é o quê? É a existência de mecanismos para a solução de conflitos, e eu poderia colocar aqui também barra, abalos institucionais, tá? Aqui, pessoal, a gente precisa notar, tá? Que nós vamos encontrar, e vocês vão perceber isso quando a gente fizer a leitura do texto. Esses três mecanismos, a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, eles são espécies de gradações aqui, tá? De medidas que vão sendo observadas a partir da realidade e se identifica quais, né, serão as melhores a serem aplicadas para a resolução daquele problema. Naturalmente, vocês vão perceber que o estado de defesa ele é um pouco mais brando do estado de sítio, que naturalmente é mais brando do que a intervenção federal, notadamente em razão dessa questão da supressão de autonomia política, etc. Tá? Mas eu quero trabalhar com vocês e eu quero que a gente faça o seguinte, eu quero que vocês se concentrem, ok? Se concentrem aqui na observação dessa coluna da esquerda que está aparecendo para vocês aí. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar, né, no essencial, aquilo que é mais importante acerca do estado de defesa, ok? Então, vamos lá. O que é o estado de defesa, né? O que é que essa medida busca observar, né? Quais são suas características e qual é a participação aqui das instituições. Primeiro que é o seguinte, né? Vocês já observam aí de cara, ok? Que o presidente, ele decreta, olha só, o presidente, ele vai decretar aqui, né? Deixa eu colocar aqui, se eu consigo colocar a caneta vermelha. O presidente, ele vai fazer o quê? Ele vai decretar o estado de defesa. Então, percebam aqui, de plano, percebam de partida, que o estado de defesa, ele é uma medida, né, discricionária do presidente. Discricionária no sentido de, ele não vai pedir autorização inicialmente ao parlamento. Ele vai analisar se, naquela circunstância, o problema que está acontecendo, o remédio adequado seria o estado de defesa. Então, muita gente aí que está estudando para concurso, eu não vou me amarrar aqui no bizu, observa essa ideia aqui, tá? O D de estado de defesa e o D do presidente decretar. Então, não tem como você confundir, porque há uma peculiaridade aqui em relação ao estado de sítio, que já a gente vai falar, mas eu já chamo a atenção, ó, que a expressão, o verbo é outro, tá? No estado de sítio, que é uma medida mais drástica, o presidente ele tem que solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar. O estado de defesa, não. Ele decreta o estado de defesa e depois ele vai ali levar a apreciação do Congresso Nacional. Perfeito? Então, essa é a primeira questão aqui que eu quero que vocês notem. O presidente decreta o estado de defesa. Questão importante também, tá? Antes de decretar ou antes de solicitar aqui, ele vai ouvir a opinião do chamado Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que são dois órgãos aqui, pessoal, de consulta, né? O próprio nome, né, já sugere conselho, aconselhar, orientar, né? Então, isso vocês aprenderam lá também no semestre passado, quando falaram sobre poder executivo. Então, esses órgãos aqui, né, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, eles são órgãos de aconselhamento ao presidente, que, na verdade, funcionam como uma espécie de gabinete de crise, né? Se você for olhar aí, vai ter dentro da composição desses conselhos aí, ministro das Relações Exteriores, ministro do Estado de Defesa, do Estado de Defesa, representantes do Parlamento, enfim. Os conselhos vão ter as suas características, né? Vocês relembram isso do semestre passado, e quando se chega a uma medida drástica como essa, o presidente vai ser aí, né, aconselhado pelo Conselho da República e pelo Conselho de Defesa Nacional, ok? Então, veja, dois elementos aqui a gente já notou. É decretado o estado de defesa pelo presidente da República, após a oitiva aqui do Conselho da República e do Conselho aqui de Defesa Nacional, ok? São órgãos aqui, naturalmente, apenas de orientação, tá? Se o Conselho diz assim, olha, é melhor o senhor não decretar o estado de defesa e o presidente decreta, não tem problema nenhum. Não há um posicionamento vinculante aqui. A opinião do Conselho ou dos conselhos são verdadeiras opiniões, tá? Não são diretrizes vinculantes que devem ser seguidas pelo presidente, tá? Até porque o texto diz o quê?
A competência para decretar é do presidente da República. Então, não tem muito mistério aqui nessa questão, ok? Vamos lá. Esse próximo quadrado, essa próxima anotação, ele mostra para a gente para que serve o estado de defesa, ok? Eu quero que vocês tomem muito cuidado aqui e prestem atenção, tá? Para que serve o estado de defesa? Ele serve para isso aqui, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos, muita atenção nesse detalhe aqui, e determinados, ok? A ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções. Então, notem que o alcance aqui, ok? O alcance do estado de defesa, ele é local. Então, às vezes você tem, imagina, né? O estado de Pernambuco, a região metropolitana do Recife está passando por uma convulsão, né, social, greve da polícia militar, isso gerou o caos na segurança pública, etc. e tal. Não há necessidade do presidente chegar, não, vou decretar a intervenção federal do estado de Pernambuco. Não, há uma medida mais específica que poderia resolver o problema, né? Determinar ali o estado de defesa, resolver o problema e está tudo certo. Então, o alcance aqui, ok? O alcance aqui do estado de defesa, ele é mais restrito. É algo localizado, é algo ali que é de fácil detecção e, portanto, um local específico de amplitude menor, em consideração a outros problemas que podem surgir, né? Já houve aqui situações de cogitar estado de defesa, por exemplo, em regiões ali no sul da Bahia, né? Problemas com a briga de poceiros com índios, né? Povos originários, com pessoas que habitam os indígenas, né? Então, às vezes, você tem uma situação muito delicada em áreas assim, áreas fronteiriças, por exemplo, e é uma situação localizada, né, que demanda uma solução específica e que pode levar à decretação do estado de defesa naquele contexto, ok? E aqui, veja, existe um aspecto formal aqui, né, um requisito formal que precisa ser levado em consideração. Então, o presidente vai decretar o estado de defesa, né? E nesse decreto aqui, que instituir o estado de defesa, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que preencher alguns requisitos. Vocês estão vendo aí na tela, né? Primeiro, ele vai ter que dizer o tempo de duração daquela medida, quais vão ser as áreas que vão ser alcançadas pela medida, né? Pelo estado de defesa, as medidas coercitivas que irão vigorar, e dentro dessas medidas coercitivas aqui que ele poderá adotar, ó, estão essas daqui que vocês estão observando aí na tela. Então, o que o presidente pode determinar durante o estado de defesa? Né? Ele pode restringir o direito de reunião, ainda que exercido no seio de associações, pode determinar aqui a restrição ao sigilo das correspondências e, portanto, dar acesso aos poderes constituídos às correspondências, sem que isso configure a violação, né, do sigilo das correspondências, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º, né? Ele pode determinar também a restrição ao sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas. Então, percebam aqui, né, é um detalhe interessante, que essa previsão de restrições a direitos, né, direito de reunião, ao sigilo de correspondência, né, vocês estão vendo aí, sigilo de comunicações telegráficas e etc., isso dialoga um pouquinho com aquele tema, né, da gente notar que nenhum direito fundamental ele é absoluto e que, portanto, há em situações específicas a possibilidade de restringir, seja diante de um conflito, né, uma colisão entre direitos fundamentais, em que, a partir de um juízo de ponderação, um vai prevalecer em detrimento de outro, né, num caso concreto específico, mas também a gente nota aqui que até em situações excepcionais, no uso, né, do estado de defesa, alguns direitos fundamentais poderão ser restringidos. E aqui a Constituição diz, olha, no decreto que estabeleceu o tempo, onde é que haverá a restrição, né, onde haverá atuação aqui da União durante a vigência do estado de defesa, alguns direitos poderão ser restringidos, ok? Então, é preciso que a gente note que, nesse sentido, o estado de defesa permite restrição a alguns direitos, que são esses que estão na tela de vocês aí. Então, vamos seguir para a gente poder observar o que diz o inciso 2 desse parágrafo 1º, né, do artigo 136 aqui da nossa
Constituição. Uma outra medida que pode ser determinada, né, no decreto: ocupação e uso temporário de bens e serviços na hipótese de calamidade pública, né, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Imagina, né? Situação, uma calamidade pública aqui decorrente de uma catástrofe natural, um tremor de terra, uma chuva muito forte, né? O que o Estado de Defesa pode permitir? Pode permitir, basicamente, que o poder público, que a União, ocupe temporariamente determinadas instalações, né? Áreas residenciais, né? Propriedade ali comercial. Para quê? Para que aquilo seja utilizado na resolução do problema. Às vezes você vai fazer uma requisição ali temporária para que aquele local, aquela propriedade seja utilizada, né, para guardar equipamentos, para abrigar eventualmente uma tropa que foi destinada para tentar atuar naquele problema. Então, vejam aqui que a medida ela né, é passível de ser aplicada durante o estado de defesa. Lógico, né? É uma medida que vai estar aqui atrelada à finalidade do decreto, né? O decreto quer tentar resolver ali de alguma forma uma instabilidade institucional, né? Algo relacionado aqui à ordem ou à paz social em decorrência de uma calamidade de grandes proporções. Então, é possível que haja aqui essa ocupação temporária, tá? Então, notem aí que é uma dessas medidas que pode ser levada em consideração. Aqui, vejam o que diz o parágrafo 2º sobre o estado de defesa. O parágrafo 2º diz assim, vamos observar aqui. Opa. O que o parágrafo 2º vai dizer aqui para a gente? Olha só. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, né? Podendo ser o quê? Ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem aqui, ó, as razões que justificaram a sua decretação. Então, o tempo máximo aqui de vigência do estado de defesa é de 30 por mais 30 dias, tá? Essa pergunta, ela sempre aparece. Eu já vou antecipar aqui para vocês. Ô, Helder, se o estado de defesa foi decretado durante 30 dias, ok? E foi prorrogado por mais 30 dias, e o problema não foi resolvido, o que vai acontecer? Ele pode decretar novamente a intervenção, o estado de defesa? Não, né? Porque o texto constitucional está dizendo bem claro aqui, são 30 prorrogáveis por mais 30. Porque se o problema persiste, e durante aquele remédio, né, durante o estado de defesa, não foi possível resolver o problema, significa que o problema, para ser resolvido, demanda o quê? Um remédio ainda mais forte. Aí você pode ter outras situações, como o próprio estado de sítio ou até a intervenção federal, ok? Mas o tempo máximo aqui de vigência do estado de defesa é exatamente, ó, de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Tranquilo? Então, notem aqui que, eventualmente, durante esses 30 dias prorrogáveis por mais 30, o problema não foi resolvido, tem que ser adotado uma outra medida. Mas, para aquela situação, não pode ser decretado um novo estado de defesa, tá? Basicamente, essa é, inclusive, uma diferença, né? Porque o estado de defesa aqui, ele impõe exatamente essa limitação temporal também, né? O estado de defesa só pode ter prazo aí de vigência. Opa! O estado de defesa aí, deixa eu ajeitar aqui. O estado de defesa só pode ter o prazo de vigência aí exatamente, ó, de 30 dias prorrogáveis exatamente por mais 30 dias. Tranquilo? Parágrafo 4º aqui, para a gente poder notar. Decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, ok? Dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Ou seja, o que é que o Congresso vai decidir? Ele vai decidir exatamente se aquela medida ela vai continuar ou não. Então, o que o Congresso Nacional vai ter que fazer, né, é aprovar a medida por sua maioria absoluta. Né? Olha só, os parágrafos na sequência. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente dentro do prazo de 5 dias. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro do prazo de 10 dias, a contar de seu recebimento, devendo continuar o funcionamento enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então, vejam aqui
que esse dispositivo, inclusive, ele está dialogando com o artigo 49 da Constituição Federal, que vocês estudaram no semestre passado também, que trata aqui exatamente das competências do Congresso Nacional. Então, o presidente decreta, beleza. Ele não precisa pedir autorização ao Congresso Nacional. Ele pode já automaticamente decretar a medida. Agora, ato contínuo a decretação, vocês estão vendo aí na tela, não é? Ato contínuo a decretação, num prazo de 24 horas, o que é que o presidente tem que fazer? Ele tem que enviar o decreto para o Congresso Nacional com a justificativa do porquê ele ter decretado o estado de defesa. E aí o Congresso Nacional, por maioria absoluta, vai deliberar se a medida vai continuar pelo prazo determinado ou se, eventualmente, se o Congresso não concordar, veja, isso pode acontecer, tá? Se o Congresso não concordar, o que é que o Congresso vai fazer? Vai fazer cessar, né? Vai rejeitar a continuidade do decreto, né, de estado de defesa, determinando o estado de defesa, e aí aquela medida ela vai ser cessada, ok? Então, no final das contas, a palavra final ela é do Congresso Nacional. Mas, previamente, o que é que o presidente vai fazer? Ele decreta e submete à apreciação ali do Congresso Nacional. Tranquilo? Então, a palavra final, durante a ideia aqui de estado de defesa, vai ser exatamente dado pelo Congresso Nacional, ok? Então, basicamente, essas são as informações que o texto constitucional traz para a gente sobre o estado de defesa. Agora, vamos lá, que aqui fica tranquilo também para a gente poder observar. Olha só, se a gente voltar aqui, deixa eu voltar, né? E a gente for olhar o artigo 137, agora eu quero que vocês acompanhem comigo, né? O outro lado da tabelinha, o lado direito. Se a gente for olhar aqui o artigo 137, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber as características constitucionais aqui também do estado de sítio, ok? Então, vamos lá. Mesma questão, vai ser ouvido previamente pelo Conselho do Estado e também aqui pelo Conselho da República. Na verdade, o presidente vai ouvir esses dois conselhos, vai tentar se aconselhar, né? E aqui, uma primeira diferença. Tá? Isso é uma questão muito importante, tá? Uma primeira diferença aqui do estado de defesa para o estado de sítio. Enquanto que o estado de defesa, o presidente ele vai decretar e depois ele submete o decreto à apreciação do Congresso Nacional, no estado de sítio, não. No estado de sítio, o que é que o presidente vai fazer? Ele vai solicitar. Então, ó, o estado de sítio só vai poder ser decretado se o Congresso Nacional autorizar a decretação do estado de sítio, ok? E quais são as razões aqui que podem levar à decretação do estado de sítio, né? O Congresso analisar aí, tá? Realmente a situação está difícil. Vamos lá, aplicar uma medida drástica aqui, vamos autorizar, né, a decretação do estado de sítio. Quais são as hipóteses que dão margem à decretação do estado de sítio? Incisos 1 e 2 do artigo 137. Né? Primeiro, comoção grave de repercussão nacional, né, ou ocorrência de fatos que comprove o quê? Ineficácia da medida tomada o quê? Durante o estado de defesa. Então, essa já é uma segunda diferença. A primeira é a atuação do Congresso Nacional. Né? A primeira é a atuação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, no estado de defesa, ele aprecia o decreto que determinou a intervenção. No estado de sítio, o Congresso ele faz o quê? Ele autoriza que o presidente determine. E a segunda diferença é, perceberam aqui? O estado de defesa, ele é uma medida para problemas locais, para problemas ali de alcance, né, local, numa cidade, numa determinada região, né, um estado específico, uma área específica, né? O estado de sítio não, é uma medida mais drástica, é uma medida mais intensa, é uma medida que tem uma amplitude maior. Ela alcança aqui, ó, situações de repercussão nacional, ou, como disse agora há pouco, até usei esse exemplo, estado de defesa, a sua vigência de 30 mais 30. Acabou o tempo de vigência do estado de defesa, não resolveu o problema. O que é que pode fazer? Um remédio ainda mais forte, né? Sabe aquela ideia? Toma um remédio por dor de cabeça, depois você descobre que está com um problema aí
que precisa ser tratado com antibiótico ainda mais forte, é isso, né? Se o primeiro remédio não deu solução para o problema, você tem uma medida ainda mais drástica, que é exatamente o estado de sítio. E por ser uma medida mais drástica, né, talvez isso se explique aqui o porquê do Congresso Nacional ter que autorizar o presidente a decretar o estado de sítio. Essa é a primeira hipótese, né? Uma comoção aqui grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos, ok? Diante aqui da ineficácia da medida do estado de defesa. E a segunda aqui, declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada, né? Isso aqui é até notório, né? Porque quando você tem uma situação de guerra aqui, ou quando você tem a necessidade de dar resposta a uma agressão armada de um outro país, você naturalmente tem uma situação aqui que vai ter repercussão nacional. E praticamente preenche também o pressuposto do inciso anterior, né? É um caso de repercussão nacional que envolve o Estado brasileiro. Então, isso aqui pode gerar, né, o estado de sítio. Ano passado, aliás, em 2019, né, antes da pandemia, aquela animosidade que estava acontecendo entre Bolsonaro e o pessoal lá da Venezuela, se falou, né, possibilidade do estado de sítio. Teve uma situação lá que houve não chegou bem a ser uma agressão, né, se falou que do lado brasileiro da fronteira dava para sentir o cheiro de gás lacrimogêneo, né, aconteceu uma animosidade durante um tempo na faixa de fronteira Brasil-Venezuela, e naturalmente aqui se falou, não, decretar um estado de sítio para poder responder, foi uma agressão, mas isso acabou sendo resolvido no campo da diplomacia, né? Mas são duas as hipóteses aqui que podem gerar a decretação do estado de sítio, tá? Comoção grave de repercussão nacional, ou ineficácia da medida do estado de defesa, e ainda declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada, né? Uma agressão armada estrangeira aqui. Vamos lá. Questão importante ainda para a gente notar, ok? Na vigência do estado de sítio, né, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, ou seja, a primeira hipótese aqui, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, né? Obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum, não é? Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo de comunicações, né? Prestação de informações aqui relacionadas à liberdade de imprensa, né? Suspensão de liberdade de reunião, busca e apreensão, intervenção nas empresas e serviços públicos, requisição de bens. Estão notando uma outra diferença? As medidas restritivas do estado de sítio, elas são muito maiores do que as medidas restritivas do estado de defesa. Isso prova aqui o quão amplo é e o quão amargo ou mais dura aqui é a medida relacionada ao estado de sítio. Então, isso é uma outra diferença, né? A primeira atuação do Congresso, não é isso? A primeira atuação do Congresso aqui. A segunda, como eu já falei, é a própria abrangência, né, do problema, né? Um problema local, outro problema nacional. Uma terceira diferença aqui, as medidas restritivas, elas são mais amplas também no estado de sítio, em detrimento aqui do estado de defesa, né? E aqui, questão importante também, parágrafo 1º, né? O estado de sítio, no caso do artigo 137.1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a agressão armada ou a guerra. Então, uma breve diferença aqui também. Até o tempo de vigência do estado de sítio, ele é maior do que o estado de defesa. O estado de defesa é 30 mais 30. No caso do estado de sítio, primeiro, né, como são duas hipóteses, o que é que o texto constitucional diz? Se for em caso de agressão, né, se for um caso de tentar aqui revidar, né, uma agressão armada estrangeira, ou caso de guerra propriamente, enquanto durar a situação, o estado de sítio vai vigorar no país, ok? E se for na situação do inciso 1, caso de comoção, de calamidade, etc., ou ineficácia das medidas do estado de defesa, aí o que é que acontece? O prazo de vigência do estado de sítio vai ser de 30 dias, ok? Mas ele vai poder ser prorrogado. E aí o que é que acontece? A Constituição não impõe limites à prorrogação. Diferentemente do estado de defesa, que é 30 mais 30, o estado de sítio pode ser prorrogado 30 dias, por mais 30, enquanto for necessário aquela medida, tá? E a cada novo decreto, para ser, na verdade, determinado, novo decreto, o Congresso precisa autorizar.
Então, aquela primeira autorização lá não é automática para que haja sucessivas prorrogações. Tem que informar a continuidade dos problemas, a necessidade de se continuar a medida restritiva do estado de sítio, e aí o Congresso vai também apreciar, ou vai apreciar novamente. Tá? Então, a cada prorrogação, o Congresso vai precisar analisar isso aqui, ok? E aqui também, ó, artigo 138, uma questão importante. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias para a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Então, a gente já viu que, inclusive, basicamente, são muito mais medidas, muito mais direitos que podem ser restringidos aqui no campo do estado de sítio, tá? Então, isso isso dialoga com a ideia de que o estado de sítio tem essa amplitude maior e é diante de situações que traz uma gravidade maior, ok? Então, parágrafo 1º aqui, o que a gente precisa notar? Estado de sítio, no caso do artigo 137, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem tampouco, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Então, a gente já viu isso, né? Está lá no parágrafo. Solicitada aqui, ó, a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar. O presidente do Senado Federal, de imediato, vai convocar, isso é normal, né? E o Congresso também permanecerá em funcionamento durante a vigência do estado de sítio. Então, o que é que a gente tem aqui? Tá? O que é importante, que eu acho que a gente precisa notar? A gente precisa visualizar as diferenças aqui, tá? Olha só. Quais são as diferenças aqui do estado de defesa e do estado de sítio que a gente precisa notar? Então, vamos lá, né? Estado de defesa, aqui. Vamos ver se a gente consegue organizar as ideias, né? Estado de defesa, estado de sítio. Primeira grande diferença aqui, né? A atuação do Congresso Nacional. Então, ó, a atuação do Congresso aqui nacional, ok? O que é que o Congresso vai fazer no estado de defesa e o que é que o Congresso vai fazer aqui no estado de sítio? Qual é a função aqui do Congresso Nacional? Vamos lá, né? Aqui, ó, no caso do estado de defesa, o que é que o Congresso vai fazer? O Congresso vai apreciar, ok? O Congresso vai fazer o quê? Vai apreciar o decreto, ou seja, ele vai apreciar o que já existe, ok? Ele vai ver se ele concorda com a continuidade da medida ou não. No caso do estado de sítio, aqui, o que é que o Congresso Nacional vai fazer, para a gente poder deixar organizado? Ele quem vai, ó, autorizar. Veja que já muda o cenário, né? Veja que já muda aqui o cenário. Então, o Congresso é quem vai autorizar. Vamos lá. Qual é a situação aqui também do estado de defesa e do estado de sítio quanto aos seus, ó, objetivos? Ok? Quais são os objetivos aqui do estado de sítio? Quais são os objetivos aqui, ok? Do estado de defesa. Basicamente, é o quê? Vamos lá. A gente tem objetivos aqui de resolver problemas, né, de abrangência aqui local. Então, são situações locais, muito bem definidas, específicas, decorrente de calamidade, de convulsão, de algo que esteja abalando a paz ou a ordem social, ok? Aqui também, ó, no caso do estado de sítio, o que é que a gente tem? Tentar resolver problemas aqui, ó, mais amplos, né? Problema aqui de âmbito nacional, problema relacionado aqui à guerra, né? Defesa da soberania do país, né? Problema relacionado aqui à guerra, defesa da paz, por exemplo, quando você tem ali, de repente, uma agressão armada, tá? Então, o objetivo aqui do estado de sítio é exatamente questões relacionadas a problemas maiores, de maior amplitude, ok? Vamos lá. Vamos tentar ver uma outra diferença aqui que a gente falou, né? Medidas restritivas, ok? Medidas restritivas, ok? Quanto às medidas restritivas, há uma diferença também, não é? E quais são essas diferenças aqui? Nós notamos
que no estado de defesa, né, as medidas restritivas, elas são o quê? Elas são mais amplas. Aliás, no estado de sítio, as medidas restritivas elas são mais amplas do que as medidas restritivas do estado de defesa, ok? Então, aqui o que é que a gente tem? Medidas menos amplas, né? Vou botar aqui restritas, tá? Para não ficar redundante aqui, vai escrever sem dizer nada. Vamos lá, vamos colocar aqui. Medidas restritivas, né? No campo aqui do estado de defesa, ok? Então, são medidas aqui, no final das contas vai dar o mesmo, né? Tá aqui. Menos, fica assim. Limitadas, seria melhor? Oi? Medidas limitadas. Mas no estado de sítio também, né? Vou botar aqui que fica mais claro. São menos hipóteses. Né? Fica mais claro, porque todo jeito se limita, né? Mesmo se a gente comparar o estado de defesa para o estado de sítio, que tem medidas restritivas em maior quantidade no estado de sítio, mas ainda assim elas são limitadas, né? Você só pode fazer aquilo dali, né? De toda sorte, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, medidas restritivas também existem, só que mais amplas, ok? Ou maiores hipóteses, tá? Então, essa é uma diferença também existente aqui em relação ao estado de defesa e em relação ao estado de sítio. E uma também que vocês notaram, não é? Uma que vocês notaram, a duração da medida, né? Há uma diferença aqui também, ok? A duração da medida. Primeiro, né? No caso do estado, volta, cadê tudo? Aqui. Tem uma travada aqui, deixa eu voltar. Vamos voltar aqui, pronto. No caso da duração, ok? Do estado de defesa, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. É isso? Então, a gente acabou de falar, estado de defesa, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Vou colocar aqui. Então, ó, 30 dias mais 30 dias, tá? Lembrando, isso aqui não é prorrogação automática não, tá, pessoal? O presidente tem que informar o Congresso, olha, há necessidade de continuidade da medida, etc e tal. Aí o Congresso vai novamente apreciar, tá? Não é uma medida automática, não, prorrogação, como é a medida provisória. Ah, passados 60 dias ali, sem que ela tenha sido apreciada, haverá prorrogação automática. Não, aqui, passou 30 dias, se a medida for prorrogada, o Congresso tem que ser informado novamente, e aí ele vai apreciar se é o caso da continuidade ou não, ok? No caso do estado de sítio, tecnicamente, né, você não tem um prazo definido de vigência, tá? Vou colocar aqui, sem prazo definido, ok? Não existe prazo definido. Se for na hipótese do inciso 1, né, que é resolver aqui algum tipo de calamidade em âmbito nacional, ou aplicar uma medida para resolver um problema que o estado de defesa não conseguiu resolver, o prazo é de 30 dias, mas pode ser o quê? Ele pode ser sucessivas vezes prorrogados, né? Poderá haver prorrogações indefinidas enquanto for necessário aquela medida drástica, tá? Lembrando também, se houver a necessidade de prorrogação, o que é que o presidente vai ter que fazer? Ele vai ter que solicitar autorização ao Congresso para prorrogar, e aí a mesma lógica. O Congresso vai apreciar, vai analisar se é o caso ou não de conceder autorização para que aquilo seja prorrogado, ok? Então, tecnicamente, não existe um prazo definido. Embora o texto diga 30 dias, no caso do inciso 1, né? Que a gente viu aqui, ó. Deixa eu voltar só para vocês observarem. Opa, cadê tudo? Ué, aqui, pronto. Para vocês notarem aqui, né? Esse inciso 1 aqui, ó, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Nesse caso aqui, são 30 dias que inicialmente a medida vai ser decretada, mas ela vai poder ser prorrogada sucessivas vezes. Então,
Prorrogação indefinida, então, tecnicamente, a gente não tem aqui um prazo definido, tá? Sem prazo definido. E no caso de guerra declarada, né, ou agressão de país, né, agressão armada aí de um país, o que vai acontecer? Enquanto estiver vigente o estado de guerra, enquanto estiver aqui, né, enquanto houver necessidade aqui da resposta à agressão armada, o que vai acontecer? O estado de sítio vai continuar, ok? Então, percebam basicamente, que são medidas muito drásticas, que são remédios amargos e que, como a gente notou, né, impedem, inclusive, durante a vigência dessas medidas, a alteração da Constituição, devido à seriedade, né, e à importância de medidas como essas. Notem, tá? A gente tem o que falar. Oi, Wagner. Desculpe interromper. No caso da defesa, do estado de defesa, 30 dias prorrogados por mais 30 dias, aí um limite máximo de 60 dias, ou pode ser mais 30, mais 30, mais 30. Não há um limite. O estado de defesa, ele é limitado. 30 dias por mais 30 dias. O tempo máximo de vigência de um estado de defesa, por uma razão específica, 60 dias. E aí foi aquilo que eu falei, né? A reflexão ela sempre surge. E se durante esses 60 dias, ao término de 60 dias, o problema não tiver sido resolvido? Aí entra numa das hipóteses de decretação de estado de sítio, tá? Por isso que eu disse que é uma gradação aqui de medidas mais complexas, né? O estado de sítio tem um alcance, uma amplitude maior do que o estado de defesa, tá? Tá pela razão, né? Pode ser também se dar um motivo de comoção nacional e etc, tá? Mas é isso, Wagner. Estado de defesa, ele só tem vigência 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Se não resolver o problema durante esse tempo máximo, aí tem que se buscar uma outra alternativa, ok? E aí vejam, tá? A gente sempre tem ouvido aí no noticiário, né? Sempre se cogita a decretação do estado de defesa, a decretação do estado de sítio. Só que percebam aqui que não é uma situação muito, muito tranquila de acontecer, né? E toda sorte você tem uma palavra do Congresso Nacional, que é uma palavra final. Porque mesmo no estado de defesa, o presidente decretando, o Congresso vai analisar esse decreto e o Congresso vai decidir por maioria absoluta se aquela situação ela vai continuar no prazo determinado no decreto ou se ela vai acabar ali. Então, a palavra final do Congresso também existe no estado de defesa. E em maior medida, em maior intensidade, no estado de sítio é a mesma coisa. Afinal de contas, o presidente tem que solicitar, veja, não existe nem uma medida já decretada imediatamente, não. O presidente só vai decretar o estado de sítio se o Congresso Nacional lhe autorizar. Tá? Então, são medidas aqui que a gente tem essa situação. Veja, é incomum, ok? É incomum, e aqui eu vou usar só a história pós-redemocratização, né, a partir de 88, é incomum a gente visualizar a decretação do estado de defesa, do estado de sítio, assim como é incomum a gente ver intervenção federal. E por uma razão muito simples aqui. Né? Geralmente, quando você decreta uma medida como essa, você tem algum problema institucional. E é uma situação grave a ser resolvida e, portanto, esse remédio aqui ele precisa ser aplicado. Pois bem, qual é a grande situação aqui? Como basicamente tudo está na Constituição, isso acarreta um custo político muito grande para o governo que determina uma medida como essa. Por quê? Porque a Constituição não vai poder ser alterada durante a vigência daquela medida. Então, olha só o problema. Às vezes o governo tem que enfrentar o marco constitucional para implementar a sua agenda de governo, para promover uma alteração e etc. Então, uma medida drástica como essa, ela não é adequada. Eu lembro de um período, logo no início do primeiro mandato de Dilma, que os nervos estavam muito acirrados, como eu falei há pouco, no sul da Bahia, né? Caso de morte, assim, de assassinato, de execução, conflitos, né, entre poceiros, dono de terras e índios, enfim, uma discussão muito grande lá, e inclusive organismos internacionais solicitaram que o governo brasileiro fizesse alguma coisa a respeito, e se falou estado de defesa, se falou em possibilidade de intervenção federal, e etc. e tal. E aí o que aconteceu, né? Em algumas oportunidades o governo fez isso, enviou a Força Nacional, tá? Operações de garantia da lei e da ordem. Não adotou a medida drástica, exatamente por conta do custo político que isso traz, mas você vai ver, no capítulo do livro do ministro Alexandre de Moraes, bem interessante nesse sentido,
tanto a parte que ele fala sobre intervenção federal, quanto a parte que ele fala sobre estado de defesa e estado de sítio, ele traz alguns casos assim, que ele diz, olha, nessa situação aqui era tão grave, que quase se decretou estado de defesa, quase se decretou estado de sítio, quase se decretou intervenção federal, mas o governo de Fernando Henrique Cardoso tinha que alterar para promover a reforma administrativa, a reforma previdenciária. O governo Lula entendeu por bem não decretar o estado de defesa ou o estado de sítio, porque tinha uma reforma para fazer. Então, é sempre o elemento político aqui, né, que vai ser levado em consideração para você chegar a promover, né, e a determinar uma intervenção federal, um estado de sítio ou, eventualmente, um estado de defesa. Tá? Notem que são medidas excepcionais e que precisam aqui, elas precisam ser levadas em consideração. O custo político disso é muito grande, né? Não só para adotar as medidas que serão adotadas institucionalmente, mas as repercussões disso nas relações entre governo e parlamento. Né? Já imaginou? O presidente decreta o estado de defesa e o parlamento rejeita. Tem que ter uma articulação política muito grande para isso. Tá? Geralmente, esse decreto ele vem, né, o decreto de estado de defesa, ou a solicitação para um estado de sítio, exatamente quando você já tem uma articulação política muito forte e que já há, portanto, a confirmação de que o Congresso vai manter o estado de defesa, uma vez decretado pelo presidente, ou que vai autorizar a decretação ali do estado de sítio, tá? O presidente não iria correr o risco de perder muito do ponto de vista político, de determinar um estado de defesa, um estado de sítio, e o Congresso depois barrar, né? Então, tudo que a gente está vendo aí, talvez isso aqui fique até mais claro, né? A gente vê no noticiários aí, inclusive, Bolsonaro falando a possibilidade de decretar intervenções, decretar estado de defesa ou eventual estado de sítio, né? Já se falou, inclusive, há algum tempo que ele estava preparando já um decreto para a determinação do estado de sítio, mas, ó, isso aqui não vem dele automaticamente, não. Tem que ter aqui, tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional, nas duas hipóteses, tá? Seja um controle prévio ou um controle posterior, mas vai existir aqui o controle do Congresso Nacional. Tá? Em situações anteriores, saindo desse marco temporal aqui da Constituição de 88, aí Getúlio Vargas, por exemplo, vivia de estado de sítio, né? Se for olhar aí a ditadura do Estado Novo, era estado de sítio o tempo todinho, né? Então, o Congresso estava fechado, inclusive, o Congresso fechado, determinação de interventores em vários estados, enfim, isso é típico de Estado, né, de regime autoritário, você viver dessas determinações aí de estado de defesa, de estado de sítio, né, sem que seja realmente necessária uma medida drástica como essa. Tá? Então, basicamente, dentro dos marcos constitucionais, são essas medidas aqui. Por não, Wagner? Usou-se nessa pandemia a expressão orçamento de guerra. Uhum. O orçamento de guerra ele se aplica também ao estado de sítio, no caso. Muito boa sua pergunta, viu? Muito boa sua pergunta, Wagner. Veja, primeiro, né? O que é essa ideia do orçamento de guerra aqui, né? Que foi muito utilizada. O Estado brasileiro ele vai precisar ter um orçamento de guerra para combater a pandemia. Porque é o seguinte, quando há decretação do estado de guerra, né, quando o Brasil declara guerra a um outro país, isso também tem uma situação institucional, porque quem decreta o estado de guerra é o presidente da República, nos termos do artigo 84. Mas é a mesma lógica do estado de sítio. A guerra só vai ser declarada se houver a autorização do Congresso Nacional, nos termos do artigo 49. O presidente até poderia decretar um estado de declarar guerra, né, a algum país oficialmente, sem a participação do Congresso inicialmente, se fosse durante o recesso do Congresso. Aí ele declararia guerra, mas o Congresso tinha que ser convocado imediatamente para apreciar esse decreto aqui. Tá? Mas a lógica o presidente decreta após a autorização do Congresso Nacional. Então é uma dinâmica muito parecida. Ele vai informar, vai pedir, vai dizer quais medidas vão ser adotadas e aí o Congresso pode autorizar ou não. Mas o que é esse orçamento de guerra aqui? Porque uma medida drástica como essa, declarar guerra a um outro país, impõe uma certa mobilização nacional. Não só de convocação, né, de reservistas, de tropas aí que irão participar de adestramento para eventualmente participarem de combate, né, isso aqui no campo teórico, naturalmente. É preciso que o Estado brasileiro ele direcione, né, ele invista um dinheiro, uma verba para isso. Porque, notem, né, vocês devem ter estudado isso lá com o professor Romero. Quando você está falando ali de criação do orçamento, a lei orçamentária anual, ninguém destina dinheiro para o Brasil entrar em guerra anualmente. Não existe dinheiro separado para isso, né? Óbvio, existe verba que é direcionada
para as Forças Armadas, para adestramento, para a compra de material, para a compra de uniforme, e assim sucessivamente. Mas isso é uma discussão interna no âmbito do Poder Executivo, que vai enviar orçamento. Mas numa situação de guerra, você precisa ter uma verba destinada imediatamente, né? Ou seja, deve haver aqui, Wagner, uma flexibilidade maior e uma rapidez, um fluxo maior para a consolidação desse orçamento, e é como se houvesse basicamente o seguinte: as amarras, né, da legislação fiscal, lei de responsabilidade fiscal, das leis orçamentárias propriamente, elas são desfeitas para que haja um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de celeridade na composição do orçamento e na destinação daquele orçamento para essa situação específica. Então, quando se falou, né, de orçamento de guerra por causa da pandemia, porque no orçamento previsto para 2020, ninguém previu uma pandemia, ninguém destinou dinheiro para a pandemia, né? E aí, às pressas, naturalmente, né, porque a medida impõe essa rapidez, o Congresso Nacional autorizou esse orçamento de guerra, que era exatamente a destinação de dinheiro público para o combate à pandemia, né? Sem essas amarras da lei de diretriz orçamentária, da lei orçamentária anual, lógico, né? Não vai desprezar tudo, mas não é tão rígido assim o regramento para a montagem desse orçamento de guerra. Então, é esse paralelo que a gente precisa fazer, entendeu? Entendi, professor. Então, o estado de sítio, ele abrange um estado de guerra, não são estados diferentes, não são termos diferentes, né? Não, vamos lá. Essa sua pergunta, essa sua diferenciação, ela também é muito importante, tá? Eu diria para você que são ações distintas, tá? Mas que servem ao mesmo propósito. Talvez haja uma peculiaridade aqui, só para a gente entender. Vamos lá. Se o presidente ele declara guerra a alguém, simplesmente declara guerra a alguém, né? Existe uma legislação específica que vai ser aplicada a isso, né? De convocação, de mobilização de tropas, etc. e tal. Essa agressão armada, essa declaração de guerra, que dá margem à determinação do estado de sítio aqui, né? Ela é basicamente o seguinte: digamos que ela seja uma medida mais interna. Por quê? Porque o estado de sítio ele vem acompanhado da possibilidade de restrições de direitos. Vocês notaram aí? O que não vai acontecer necessariamente em razão de uma declaração de guerra pura e simples. Então, a maior diferença aqui talvez resida nessa ideia, que o estado de sítio ele vem acompanhado de restrições do ponto de vista interno, na restrição de direitos. O que o estado de guerra propriamente declarado não vem acompanhado. E aqui é como se fosse o seguinte, Wagner, uma certa análise política da situação. Diante de uma situação da necessidade de declarar a guerra, do presidente fazer o seguinte: ou solicita a declaração da guerra, autorização por parte do Congresso, ou eu solicito a decretação, né, do estado de sítio. Então, ele teria ali, em tese, em mãos, a possibilidade de analisar qual seria a medida mais adequada. Se ele precisaria de uma medida que viesse acompanhada de restrição de direitos, ou se ele viesse com uma medida acompanhada simplesmente de trabalhar ali a questão da preparação da tropa, de mobilização e de entrar literalmente no conflito, tá? Então, acho que essa seria a diferença, tá? Que a gente poderia levar em consideração. Entendi, professor. Fantástico isso aí, porque essa diferença, que, por exemplo, se a guerra se passa no oceano, né? Sim, então, sim. Um país distante, por exemplo, como foi a guerra das Maldivas, né? Malvinas. Da Malvinas, aliás. Os ingleses chamam Falklands. Até hoje tem essa discussão aí. Pois é, porque se deu uma guerra mais marítima ali, então não havia necessidade, por exemplo, dos habitantes de Buenos Aires, os moradores de Buenos Aires, sofrerem um estado de sítio. Exatamente. Exatamente porque o território bélico ficou bem concentrado ali na Terra do Fogo, né, lá embaixo, né? Exatamente. Então, se o Brasil entra em crise, em guerra, e a guerra se passa no oceano, então não teria tanta necessidade de aplicar o estado de sítio para os perímetros urbanos do país afetado, no caso. Né? Muito bem observado, Wagner, porque não necessariamente a declaração de guerra ela vai atingir notadamente o território propriamente. E como você bem destacou, né? O conflito pode ser por um outro território, um conflito marítimo, né? Um conflito aéreo, enfim. Não necessariamente isso vai repercutir do ponto de vista interno, né? A tal ponto de haver a necessidade de restrição. Não sei se vocês notaram, uma das medidas do estado de sítio é praticamente determinar que as pessoas, é um lockdown praticamente, né? Determinar que as pessoas fiquem nos prédios, nos locais onde elas estão. Né? Então, assim, são medidas que literalmente, se forem implementadas, vai causar, inclusive,
a restrição de ir e vir. Então, a guerra não necessariamente vai trazer esse tipo de influência. Veja, o Brasil, por exemplo, que enviou militares para a Segunda Guerra Mundial, né? Monte Castelo, Montese, foi com a Força Expedicionária Brasileira ali, está completando, inclusive, 70 anos agora, né? Completou, acho, teve uma comemoração esses dias do envio das tropas, e o Brasil foi para a Itália. Veja, isso tecnicamente não teve repercussão em termos de restrição de direitos, né? O problema aqui no Brasil era outro, era propriamente a ditadura do Estado Novo, mas não porque o Brasil tinha entrado em guerra e assim sucessivamente, tá? Mas essa peculiaridade aqui, essa sutileza, ela foi muito bem observada por você, viu, Wagner? Então, aí o presidente vai ter que, juntamente com o Congresso, ver o que é que precisa ser feito, né? Estado de sítio, porque a gente vai precisar restringir, já que o conflito pode, de repente, repercutir no nosso território, ou simplesmente a declaração, digamos, estrito senso da guerra vai ser suficiente para a gente levar à frente o conflito. Tá? Mas muito boa aí a reflexão que você trouxe. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma colocação? Algum questionamento? Tudo certo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Acho que a gente conseguiu aqui destacar bem os elementos aqui, né? Sobre estado de defesa e estado de sítio, tá? Então, vou interromper aqui a nossa gravação para disponibilizar para vocês depois só o conteúdo, tá?